o andar diário. O fruto do Espírito, ele é o resultado da presença do Espírito Santo na vida de todo crente. Todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo. Hoje de manhã nós falamos um pouco a respeito disso, né? O Senhor Jesus nos prometeu um Consolador, um outro que viria, e ali o outro é da mesma espécie, o próprio Deus viria como Espírito em nossas vidas, e ali no momento em que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 8, versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Aquele que é de Deus, aquele que nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo habitando nele. Ainda Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, o Espírito Santo está na vida de todo crente do Senhor Jesus. Novamente Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo-lhe também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então esses textos nos mostram claramente que todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que confessou Jesus Cristo no dia como seu Salvador, esse tem o Espírito Santo habitando nele. E esse Espírito Santo que habita em nós, ele deve não apenas habitar, mas deve fazer realmente diferença na vida dos crentes. Nós devemos buscar estar cheios do Espírito Santo, para que o fruto do Espírito possa ser manifestado através de nossas vidas. E um dos propósitos principais do Espírito Santo, ao entrar na vida do cristão, é transformar aquela vida. Essa é a tarefa do Espírito Santo, não é a tarefa do homem. O Espírito Santo, ele nos transforma, ele nos faz conformar a imagem de Cristo, nos fazendo mais e mais semelhante a Ele. Não é uma ação humana. Você pode pegar qualquer pessoa, vamos pegar aí um morador de rua, chegar para ele e falar assim: olha, eu vou te transformar num crente. Você leva ele no barbeiro, corta o cabelo, faz a barba, as unhas, dá um banho nele, troca de roupa, põe um terno e gravata, ele não virou crente. Com pouco tempo, esse homem vai estar vivendo naquilo que ele vivia antes. Tem um irmão, alguns já ouviram a mensagem dele, já presencialmente, o Josafá Vasconcelos, da Igreja Presbiteriana de Salvador, e ele diz que isso é o camarim do diabo, né? A pessoa entra no camarim do diabo, o diabo dá uma garibada nele, dá uma melhorada, agora você é crente. Ele não é crente, porque com pouco tempo ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes. É o Espírito Santo que nos transforma a cada dia, nos assemelhando mais e mais à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas essas qualidades, como eu falei, ela na vida do crente, ela vem através desse processo de transformação. Não é algo da noite para o dia. Nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador e a partir daquele dia nós passamos por um processo de crescimento espiritual. E o Espírito Santo vai limpando, vai cortando as arestas e vai nos transformando cada vez mais a semelhança da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essas evidências na vida de uma pessoa que se declara cristã é vista de tempo em tempo, né? Ou com o passar dos anos, essa mudança é vista. E o fruto do Espírito, ela vai estar se iniciando numa pessoa quando ela se deixa ser controlada pelo Espírito Santo. E essa deve ser a nossa vontade, deixar ser controlado pelo Espírito Santo. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele nos exorta a nos encher do Espírito. E ao estar cheio do Espírito, essas
qualidades ou virtudes, elas serão vistas na vida de cada um de nós. E isso então isso sim é uma ação que o homem deve ter, está sendo pleno do Espírito Santo. Ele deve estar buscando. Por quê? O Espírito Santo, ele não é, como alguns ensinam, uma força cósmica ou uma energia impessoal. O Espírito Santo é Deus. E como Deus, é uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito Santo seria enviado quando ele fosse junto ao Pai. O Espírito Santo, o Senhor Jesus nos ensina que ele nos conduziria para todo o bom caminho. Nós lemos hoje de manhã João, né? E vamos ver agora também João 14, versículo 15 e 16. João 14, 15 e 16 e versículo 17. João 14, 15, 16 e 17 e o versículo 24. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Agora o versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus disse, esse o ama, faz a sua vontade, e o Espírito Santo, que é o Consolador, estará habitando nele como pessoa, não como uma energia. Então, quando o crente está cheio do Espírito, ele passa a viver essas virtudes, não apenas dentro da igreja, talvez seja um lugar fácil, né, de manifestar essas qualidades, mas em todos os lugares, em nossas casas, no trabalho, na faculdade, na rua, no trânsito. Aqui uma das manifestações, né, desse fruto é domínio próprio. E quantos irmãos muitas vezes precisam exercitar o domínio próprio no trânsito? É uma luta para alguns. Para outros não. Para outros você tira direito. Aquele cidadão que o semáforo abre, está verde, e você percebe que ele não avançou porque ele está no celular, já mete o dedo na buzina, já acelera, já começa a gritar e não consegue dominar. Outros olham aquilo ali, dá lógico uma buzinada de alerta para o cidadão caminhar e fica tranquilo. Mas nós vamos percebendo ao longo da mensagem, de hoje e da próxima, que esse é algo que nós temos que buscar dia a dia. E isso acontece, como eu disse, não apenas dentro da igreja, mas em qualquer lugar, qualquer ambiente que nós estivermos ali colocado. Qualquer situação que se depara em nossas vidas. O autor Tila ele é um autor bastante conhecido, ficou muito mais conhecido depois que lançou aquela série Deixados para Trás, mas ele já havia escrito outros livros, como por exemplo o Jugo, o Jugo Desigual, não? Mateus e Guia. Não quer? Não, deixa eles lerem de casado. O livro que eu prestei para você, Mateus. Jugo? O ato conjugal. O ato conjugal. É um livro que eu empresto para aqueles que estão pretendendo casar. Um pouquinho mais, viu, Pedro? Vamos ler também. E ele é autor desse livro e de outros livros, e um dos livros que ele escreveu há muito tempo atrás sobre esse assunto é O Homem Cheio do Espírito Santo. O livro é O Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. E ele então, ele diz assim, uma parte desse livro, abrindo aspas para ele: o homem cheio do Espírito Santo é o homem como Deus entende que deve ser. Não importa qual seja o seu temperamento inato, ou o seu temperamento natural, o temperamento que ele nasceu, o qual ele nasceu. Qualquer homem cheio do Espírito Santo, que seja, e aí ele vai dar os 4 tipos
temperamentos que nós nascemos com ele: colérico, melancólico, sanguíneo ou fleumático. Qualquer que seja que nós com ele nascemos, ele há de manifestar essas novas características espirituais. Ou seja, mesmo que o meu temperamento natural seja colérico, ou melancólico, ou sanguíneo, ou fleumático, ao nascer de novo, as nove características do fruto do Espírito Santo, eles estarão em minha vida. Serão as características espirituais da minha vida. Ele terá, continua ele dizendo, ele terá suas próprias forças nativas ou naturais, mas não será mais dominado pelas suas fraquezas. Sabe aquela história do crente que fala: eu nasci assim e não tem jeito? Você nasceu de novo, o Espírito Santo tem que dar o jeito. Alguns chamam de crente Gabriela, né? Eu nasci assim, sempre fui assim. Não, o crente, ele não é crente Gabriela. Ele, ao nascer de novo, o Espírito Santo passa a transformar as suas atitudes, o seu temperamento. Então, antes de prosseguirmos, eu gostaria brevemente explicar esses 4 temperamentos que Tina Rai citou aqui, né? O colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. Temperamento colérico, basicamente, é aquela pessoa de temperamento intransigente, vivaz, voluntarioso. E voluntarioso é aquele que está disposto a fazer as coisas, né? Não é voluntário, tá? Uma pessoa voluntariosa é aquela que segue os seus próprios caprichos, sem reflexão ou sem considerar a vontade de outro. Caprichoso, obstinado, sente-se autossuficiente, com tendências de ser decidido e teimoso. Esse é o colérico. O temperamento melancólico são pessoas, né, melancólicos, são pessoas sensíveis em suas emoções. São pessoas detalhistas, que gostam de ficar mais quietinhos, possuem dificuldade de expor as suas emoções, seus sentimentos, são fiéis e desconfiados. O temperamento sanguíneo é uma pessoa cordial, com facilidade contagia o ambiente com sua cordialidade. Tem uma rara capacidade de se divertir. Quando entra num lugar repleto de pessoas, consegue facilmente estimular o ânimo de todos os presentes, pela sua fluidez da conversa. É o famoso contador de história e por isso está rodeado de amigos. Temperamento fleumático é a pessoa que tem a calma, a despreocupação como aliada. Quase nunca se perturba. É uma pessoa fria, bem equilibrada. A vida para ela é uma experiência feliz, serena e agradável, na qual tenta envolver-se o mínimo possível. Bom, provavelmente você, assim como eu fiz quando eu li esse livro, começou a tentar descobrir qual é o seu temperamento, ou do seu irmão, da sua irmã, né? Tentou aí se encaixar em qual é o seu temperamento. E conforme eu fui lendo o primeiro, talvez você disse: eu sou assim, eu sou colérico. Mas depois, ao ler o segundo, o terceiro e o quarto, você descobre que, assim como a maioria, nós temos um pouco de cada um desses temperamentos em nossas vidas. Sempre um se destaca, mas nós temos um pouco de cada um desses temperamentos em nossas vidas. Não existe apenas os 4 temperamentos separadamente. Não existe uma pessoa que é só colérica. Ela pode ser colérica e sanguínea. Colérica pode se destacar. Ela pode ser melancólica e fleumática. Ela pode ter os 4 juntos. Conjunto de temperamentos, né? Então, essas pessoas, nós nascemos com esses temperamentos. E precisamos aprender a controlá-lo. E se controla pelo Espírito Santo. Tina Rai, ele resume
tudo isso na seguinte frase. Presta atenção. A pessoa sanguínea gosta das pessoas e depois as esquece. As pessoas aborrecem o melancólico, mas eles a deixam seguir seus caminhos tortuosos. O colérico usa as pessoas para o seu benefício próprio, mais tarde as ignora. E o fleumático analisa as pessoas com indiferença e desdenhosa. Então, basicamente, essas pessoas, aquele temperamento que mais se destaca, leva elas a agir dessa forma. E isso, então, nos faz pensar que os temperamentos que são naturais, que nascem conosco, eles herdaram o pecado. E por isso, eles podem ser teimosos, eles podem ser desconfiados, eles podem ser extrovertidos, eles têm, e aqui o sanguíneo que é extrovertido, contador de história, muitas vezes ele se exagera nas histórias, e às vezes acaba até ofendendo a outros, com o intuito de alegrar o ambiente, Então esses temperamentos precisam ser controlados pelo Espírito Santo. Não será removido, mas tem que ser trabalhado. Então, não são casos perdidos. São temperamentos, eles são possíveis de ser controlados, mas controlados pelo Espírito Santo, não por nós mesmos. Então, eu gostaria de meditar nesses próximos 2 ou 3 domingos, como devemos deixar o Espírito Santo controlar as nossas vidas. O Espírito Santo não é aquilo que muitas vezes nós vemos por aí, em algumas igrejas, manifestações do Espírito Santo, que na verdade são manifestações humanas. Mas o Espírito Santo na vida do crente, ele faz toda a diferença. E o temperamento pleno do Espírito Santo, ele levará o crente a manifestar essas 9 qualidades que nós vemos aqui em Gálatas 5, versículo 22 e 23. O temperamento pleno do Espírito Santo, ele desconhece fraqueza. Pelo contrário, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai possuir essas qualidades, quer seja ela colérica, sanguínea, melancólica ou fleumática. Porque o Espírito Santo dominará o crente, e esse manifestará o fruto do Espírito, pois somos vidas transformadas. Deixamos de ser o velho homem, passamos a ser o novo homem, ou passamos de velha criatura a nova criatura, conforme lemos Efésios 4, versículo 22 a 24. Efésios 4, versículo 22 a 24. O apóstolo Paulo diz: Efésios 4, versículo 22. No sentido que, quando ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão e obediência da verdade. Ainda 2 Coríntios 5, versículo 17. Novamente o apóstolo Paulo nos ensina: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não somos mais aquele velho homem com aquela velha natureza praticando as coisas do passado. Somos um novo homem praticando coisas novas. É o que Paulo também fala: viver em novidade de vida. Isso, como eu disse, não acontece simplesmente no estalar de dedo. A velha natureza, ela estará sempre brigando conosco. A velha natureza vai estar sempre reivindicando o direito de nos dominar. Paulo fala isso também ali em Gálatas, no capítulo 5, que nós acabamos de ler. Versículo 17. Por essa razão não vos torneis insensatos. Desculpa, estou lendo Efésios. Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o Espírito,
do Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja o vosso querer. E aí ele vai dar relação daquilo que é a obra da carne, né? O versículo fala: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Aí ele vai dar o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, moralidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas não há. Então, há uma batalha interior, aonde a carne ela vai reclamar o seu direito, vai reivindicar o direito de agir na vida do crente. E ele estará em constante luta. Ainda Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 11. Colossenses 3, versículos 5 a 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos vestis do velho homem com seus feitos, e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, essa briga, né, que o apóstolo Paulo fala que nós devemos lutar, e ela é diária, batalhas que acontecem diariamente, que a carne estará reivindicando o desejo, e por isso o crente precisa aprender a encher do Espírito, ficar pleno do Espírito, para que o Espírito Santo possa dominar o seu temperamento, a fim de que ele possa manifestar o fruto do Espírito através de sua vida. Se os irmãos observaram, todas as características do fruto do Espírito se encontram na vida do próprio Senhor Jesus. Ele é o exemplo do homem controlado pelo Espírito. Em Jesus temos cada uma dessas qualidades expressas por Paulo aqui em Gálatas 5, 22, 23. Então eu gostaria de contar os irmãos a meditar a respeito disso, nesse tempo que nós temos de estudo da palavra de Deus. Aqui Paulo fala, né, que o fruto do Espírito é amor. A primeira característica que lemos é amor. Já falamos da importância do amor quando pregamos há 2 semanas atrás, em cima de 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é revelado tanto como sendo o amor de Deus, o amor a Deus, bem como o amor ao próximo. O fruto do Espírito, essa manifestação do amor, ela é vista na vida do crente. O amor que ela tem para com Deus e o amor que ela tem para com o próximo. Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39. Mateus 22, 37 a 39. O Senhor Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Esse tipo de amor não é natural. Amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento, não é natural. Amar o próximo como a ti mesmo não é natural. Isso é algo sobrenatural. Isso é algo espiritual. Não nasce espontaneamente em nós.
As crianças mostram isso claramente nos primeiros anos de vida, manifestando egoísmo. Dá um brinquedo, deixa um brinquedo na sala com 5 crianças para você ver o que acontece. Ou 2 crianças. Coloca um brinquedo para você ver o que acontece. Já vi alguns vídeos de experiência onde se colocam 2 crianças e colocam 2 frutas, por exemplo, 2 bombons, 2 balas. E a criança, quando vê aquilo, naturalmente ela tem 2 ou para cada um. Mas coloquem uma só, para ver o que acontece. Porque naturalmente o egoísmo vai se manifestando. E isso tem que ser, ao nascer de novo, tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Então, como eu disse, nós muitas vezes, se você perguntar para as pessoas aí fora se elas amam a Deus, muitos vão dizer que amam a Deus. Mas amam a Deus até que ponto? Até de enfrentar a morte, como muitos irmãos em Cristo enfrentam. O amor para com Deus leva muitas vezes nossos irmãos em Cristo, em alguns lugares, a morrerem por Cristo. Mas podemos encontrar também, aqui no nosso contexto, pessoas que dizem que amam a Deus. Mas o próximo. E aqui, o próximo não é aquele que está sentado ao seu lado, não é aquele que convive com você, mas são todas as pessoas que você encontra com ela esporadicamente, no ônibus, no trabalho, no metrô, na rua. Esse tipo de amor que torna uma pessoa mais interessada no reino de Deus do que nas coisas materiais. Porque, como eu disse, por natureza, o homem é uma criatura egoísta, gananciosa. E o amor ao próximo sempre estará buscando algo que possa beneficiar o próximo, não a si mesmo. Por essa razão, aquele que não é nascido de novo, ele não se anima a amar qualquer outra pessoa. Ama aquelas que estão no seu convívio, no dia a dia, sua esposa, seus filhos, e olha que muitos nem amam esses, né? Mas um estranho, alguém que você não conhece, como é que você vai amar essa pessoa? Como é que você vai demonstrar amor para com um estranho? E mais ainda, né? Como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina, eu acho que até anotei esse versículo aqui, nós vamos falar daqui a pouco dele, amar até mesmo o inimigo. O amor ao próximo é uma marca do verdadeiro crente. Esse amor não é limitado a um grupo de pessoas. É muito fácil amar os irmãos aqui, mas quem nos capacita a amar a qualquer pessoa é o Espírito Santo. Embora uma pessoa sanguínea possa ter facilidade em amar outra pessoa, ela ainda assim necessita que o Espírito Santo a capacite a amar todas as pessoas. Independente do grau de instrução, do estado social, ou algo que eu posso usar para o meu benefício, eu vou amar a todos. Se de repente chega alguém desconhecido e é me apresentado como alguém importante, eu vou demonstrar toda a simpatia, vou até bajular aquela pessoa, de repente eu posso ganhar alguma coisa dela. Isso não é o verdadeiro amor. O amor ao próximo trata bem a todos, ao doutor como a pessoa mais simples que está ao seu redor. Esse é o verdadeiro amor. Como eu disse, o Senhor Jesus Cristo nos disse: amem, lá em Lucas 6, versículos 27 e 28, nós vamos ver daqui a pouco, mas resumindo, ele diz: amem todas as pessoas, inclusive o teu inimigo. Lucas, né? Capítulo 6, versículo 27 e 28. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai o vosso inimigo, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Isso não é natural. Isso não vem do homem comum.
Isso vem do Espírito Santo. Vocês acham que eu sou capaz de amar alguém que procura me prejudicar? Lógico que não. Sem a ação do Espírito Santo é impossível. Eu vou querer reivindicar os meus direitos muitas vezes, ou não reivindicar, né? Porque às vezes você precisa reivindicar direitos que são seus, mas eu vou querer talvez pagar com a mesma moeda, eu vou querer vingar ao invés de orar, ao invés de colocar ela diante do trono de Deus. E é impossível isso acontecer se não for com a ação do Espírito Santo. Porque esse amor, como eu disse, não vem de nós, ele vem de Deus. Cora Tibum, o Marco reflexionou ela na mensagem da semana passada, né? Cora Tibum, ela certa vez disse o seguinte: devemos espelhar o amor de Deus no meio de um mundo cheio de ódio. Somos os espelhos do amor de Deus. Então, podemos mostrar a Jesus para os nossos inimigos. Quem conhece Cora Tibum? Ela era uma holandesa que ajudou a esconder judeus em sua casa, foi presa e levada ao campo de concentração. Se você quiser, lá o filme Refúgio Secreto está aí no YouTube ainda. E ela passou no campo de concentração, sofreu no campo de concentração. Num outro livro que ela escreveu, ela disse que estava dando palestra na igreja, um jovem chegou para ela e disse: senhora Cora, eu sou fulano de tal, eu fui soldado no seu campo de concentração, e estendeu a mão para ela. E ela disse que naquele momento surgiu todas as imagens, tudo que ela sofreu na mão daqueles soldados. Então ela disse: ali eu tinha a opção de odiar o meu irmão ou de amar aquele meu irmão. Então ela amou aquele irmão. Ele foi lá para estender a mão, pedir perdão, e ela então acolheu aquele irmão. Isso vem de Deus, isso vem do homem, não vem do homem. O homem deseja vingança, o homem deseja derramar sangue. E talvez uma das provas mais impressionantes do amor cristão é ver duas pessoas que têm conflitos de personalidade gostando uma da outra genuinamente. Pessoas diferentes que gostam. Veja o exemplo dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos ali discípulos, homens, todos eles retratam um tipo de temperamento. Temos um Pedro, pavio curto, um João, paz e amor, um Simão Zelote, contestador. Zelote era um grupo político radical, e os demais, cada um com seus diferentes temperamentos. Nós temos o apóstolo Paulo, um colérico, cruel, muitas vezes. Nós temos um Barnabé mais amoroso. No Antigo Testamento, Moisés ele é identificado como o melancólico, né? E assim nós temos várias pessoas, né? Abraão traumático e assim vai. São pessoas que foram usadas por Deus. E esses discípulos andaram com o Senhor Jesus Cristo durante 3 anos. E o Senhor Jesus Cristo os desafiou a amar a um ao outro. Por que eles deveriam amar um ao outro? A resposta lá em João capítulo 13, versículo 35. João 13, 35. Nisso conhecerão todos que são os meus discípulos, se tiver amor uns aos outros. As pessoas vão conhecer que nós somos de Deus se nós estivermos mostrando amor um para com o outro. No início não foi fácil para aqueles homens. O próprio João e o seu irmão Tiago queriam privilégios no reino eterno. Lembra lá, ele fala: Senhor Jesus, está no teu reino, né? Está em Marcos capítulo 10, versículo 35 a 45. Olha só como esses homens queriam estar no reino de Deus. Marcos 10,
versículo 35. Aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, disseram ao Senhor Jesus: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que queres que eu faça? Responderam: Permita que na tua glória nos assentemos uma à tua direita, outra à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo em que eu sou batizado? Disseram: Podemos. Tornou Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, recebereis o batismo com que eu sou batizado? Quando, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete conceder, porque é para aquele a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Então ali se vê, né, os temperamentos naturais se aflorando entre eles ali, desejando, né, também reivindicar o seu direito. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio, e sobre ele todos os maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de mim. Então você percebe ali o Senhor Jesus demonstrando para eles o verdadeiro amor, que abre mão dos seus próprios direitos. E aqui no caso, João e Tiago não tinham esse direito de pedir o que estavam pedindo. E os outros reivindicavam, mas se eles querem, também querem. Estava hoje de manhã falando com o Camilo, né? Só faltou um desses falar assim: eu também sou filho de Deus. Né? Estava explicando aqui essa frase que nós usamos muito no Brasil: a pessoa reivindica o seu direito e ela fala: eu também sou filho de Deus. E a Bíblia fala que não somos filhos de Deus, somos criaturas. João capítulo 1 fala que aqueles quanto receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas essa questão, né, da nossa cultura de reivindicar o direito, porque eu também sou filho de Deus, mostra o nosso egoísmo. Ao invés de demonstrar amor, não, por favor, você na frente, eu espero a minha vez. E o Senhor Jesus Cristo, então, convivendo com aqueles homens, aqueles discípulos, eles demoraram, mas aprenderam a ser controlados pelo Espírito Santo. Com exceção a Judas, né? E foi o traidor. Talvez muitos problemas da igreja poderiam ser evitados se o amor que vem do alto fosse mais facilmente manifestado no meio do povo de Deus. Infelizmente, nós sabemos que ao deixar ser dominado pela carne, pouco espaço sobrará para o Espírito Santo manifestar amor entre o povo de Deus. E por isso muitas vezes vem escândalos na igreja, brigas, divisões. Eu lembro que o nosso irmão Jovaldo contou uma vez na história de uma igreja onde a polícia foi chamada para separar uma briga dentro da igreja, uma assembleia, se não me engano. O policial chegou, tirou o cap, entrou, pediu licença, constrangido, né, dentro da igreja. Infelizmente, por quê? As pessoas não deixam o Espírito Santo manifestar o fruto em sua vida. Nós devemos aprender mais a manifestar amor, não apenas um para o outro. Os irmãos sabem, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu já participei de vários congressos, participo de vários congressos, e alguns deles lá, a pessoa que está lá na frente falando, e está cantando muito. Agora, olha para o seu irmão e fala: eu te amo, meu irmão. Você já participou desses movimentos? Você nem vai saber: eu te amo, meu irmão. Não é uma coisa espontânea, isso é uma coisa forçada. Não significa que eu não falar e não amo. Se ele está ali, é meu irmão em Cristo, e é lógico que eu o amo. E se eu estiver andando com ele e precisar, talvez, abrir mão para que ele seja atendido, eu vou fazer isso. Mas não é esse tipo de: fala aí que eu te amo, meu irmão, que você vai estar manifestando amor, porque o fruto do Espírito não é forçado. Ele age, se você está cheio de Espírito, esse amor ele vai se manifestar naturalmente na sua vida, sem alguém forçar.
a barra vai sair, vai fluir. E infelizmente, nós temos visto pouco dessa manifestação do amor entre o povo de Deus. E eu oro a Deus para que eu possa realmente manifestar amor para com, não apenas os meus irmãos, mas para com todos aqueles que me servem. A segunda característica, às vezes eu falo característica, virtude, qualidade do fruto do Espírito, é a alegria. Um teólogo luterano do passado, chamado Richard Charles Lenski, escreveu certa vez: a alegria é uma das virtudes fundamentais da vida do cristão. Deveria andar de mão dadas com o amor. Mas essa alegria não é essa que vemos aí nas ruas das cidades. Essa alegria aí, ela é ilusória, passageira. A alegria que vem do alto é duradoura, emanada de toda a graça de Deus em nossas vidas, da bênção que é nossa sem ser enfraquecida pelas adversidades. Ou seja, o crente, a alegria que o Espírito Santo nos concede não é limitada nem pautada pelas circunstâncias. O mundo pensa que a alegria só existe onde existe ausência de problemas, né? Ficou meio aqui estranho, mas é isso mesmo. O mundo imagina que a alegria só existe com a ausência de problemas. Se não tem problema, eu estou alegre. Porque eles confundem. E eles não sabem a diferença entre felicidade e alegria. A felicidade depende de circunstâncias. Já a alegria não. O crente não depende da circunstância para ser alegre. Se olharmos para as circunstâncias, nunca teremos alegria. Ou teremos poucos momentos de alegria. Mas ao olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, isso nos encherá de alegria, pois sabemos como Paulo diz em Romanos 8:28, que todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus. Então, eu posso estar passando por muitos problemas, eu posso não estar feliz, mas não perder a alegria em Cristo Jesus. Hoje as meninas vão por em casa e a Maria Guarda queria purê. E fez um purê de batata para ela, mas ela queria mais. Aí tinha purê de abobrinha, né? Eu falei, tudo, esse aqui é o purê da alegria. Come, deu, comer um pouquinho e comecei a gargalhar, né? Aí ela começou a comer também um pouquinho, né? Não, isso não é a alegria real, né? A alegria verdadeira, ela se manifesta mesmo nas dificuldades. A alegria é um padrão adequado na vida do crente. Primeiro que não é resultado do nosso esforço, mas da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Pois o Espírito Santo, ele nos leva a confiar tudo nas mãos de Deus, independente do que estamos enfrentando. Salmo 4, versículo 8. Acho que é isso, porque eu digitei aqui 4 e não saiu no 8 não, deixa eu ver, mas a gente acha, é só o 4. Vamos ver se é o versículo 8. É alguma tecla perto. É o 4, desculpa. Desculpa, estou no 8. Salmo 4, versículo 7. É porque no digital, aquele E, sabe? Aqui em cima eu bati dele. Versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes dá fartura de cereal e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Então a alegria não depende da fartura de cereal e vinho. Podemos estar passando por dificuldades financeiras, podemos estar passando por problemas de saúde, podemos estar enfrentando turbilhões de situações, de medo de perder o emprego, desempregado. Talvez isso nos tire a felicidade, mas não nos tire a alegria, porque a alegria foi dada por Deus, é Ele que colocou em nosso coração. Então essa alegria, como eu disse, vai muito mais, como o salmista diz aqui, mais do que a fartura de trigo e vinho. Vai na confiança que nós temos em Deus. O conselho de Paulo
Filipenses 4,4, alegrai-vos no Senhor. Isso nos mostra justamente a nossa alegria está no Senhor, é alegrai-vos no Senhor, não é alegrai-vos no seu dinheiro, não é alegrai-vos na sua saúde, não é alegrai-vos no seu estado social, não é alegrai-vos na sua beleza. Chegar assim, olhar no espelho, aí começou o luto, então sai alegre. Se for isso, você está chorando, né? Mas alegrar nós devemos nos alegrar independente da situação. Devemos alegrar em Cristo, no Senhor. As coisas são difíceis, mas não vou perder a alegria, porque a minha alegria ela está no Senhor. Quando Paulo escreveu isso, ele não estava no resort à beira-mar, ele não estava num hotel 5 estrelas, com piscina de água aquecida, sauna, uma mesa com 300 tipos de doce diferentes, né? Não, o apóstolo Paulo, ele estava numa masmorra, estava preso. Como é que alguém pode escrever alegrar no Senhor preso? Só se for os presos que tem por aí, né? Na política. Vive melhor que muitos cidadãos comuns. Não, ele estava preso, sofrendo. E o motivo que levou ele a escrever isso é que ele havia aprendido a experimentar, e ele fala isso, a experimentar a vida plena do Espírito. E isso não dependia de nenhuma situação favorável, pelo contrário, ele mesmo declarou, aqui em Filipenses capítulo 4, né? Nós vamos no versículo 4, mas no versículo 11 e 13, ele fala, por que ele tem essa alegria que um homem comum não pode ter? Filipenses 4, versículo 11 a 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência também de fartura, como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a alegria do crente não vem nas circunstâncias, não vem no fato de hoje eu ter um prato cheio e amanhã não ter nada para comer. A alegria vem do Senhor. Estar satisfeito em toda e qualquer situação. É lógico que nós gostaríamos de ter sempre uma boa situação, saúde, financeira, tudo estabilizado, seria excelente, mas nem sempre isso acontece. Há sempre alguma coisa que tira de nós aquela felicidade, mas não pode roubar de nós a alegria que vem do Senhor. E aqui Paulo nos mostra que qualquer pessoa em Cristo pode estar alegre mesmo numa prisão. E isso, como eu disse, não é algo natural, não é algo humano, é sobre-humano. Esse fruto do Espírito está, infelizmente, faltando a muitos cristãos hoje, porque eles deixam de descansar no Senhor e acham que só serão verdadeiramente alegres se Deus lhe der tudo aquilo que elas querem, tudo aquilo que elas pedem, tudo aquilo que elas acham que precisam. Já compartilhei com os irmãos, na escola dominical, falando de Jó, a luta dele com a saúde, e eu falei algumas vezes isso. Quantas vezes eu orei a Deus, falando, Senhor, se o Senhor não agir agora, eu não sei o que vai ser amanhã. E o Senhor não agiu, o amanhã passou, e eu nem lembro mais o que foi que eu tinha pedido e como é que foi resolvido. O fato é que Deus resolveu. E isso nos faz descansar no Senhor. E como eu disse, infelizmente, muitos crentes não têm deixado o Espírito Santo manifestar alegria na sua vida. Falta a muitos crentes hoje em dia a alegria. E isso impede que eles tenham êxito no que diz respeito, por exemplo, a ganhar almas para Cristo. Pois o mundo deveria enxergar em nós a alegria que vem do alto. Deveria enxergar algo que reflita a pessoa de Cristo. Aquilo que Cristo fez em nós. Quando professamos a Jesus como Salvador, nós dissemos, olha, Cristo me salvou, todos os meus problemas foram resolvidos. Mas espera lá, mas você aí está carrancudo, você nunca está feliz,
você nunca está alegre, você nunca está nada, você não tem alegria nenhuma, o que acontece? É lógico, quando você está passando por problema, você não sai que nem um bobo alegre dando risada. Ninguém faz isso. Nós choramos, né? Mas a alegria não é roubada. Aquela felicidade que está entre os irmãos, entre os entes queridos, ela se perde quando esses irmãos, entes queridos, partem. Mas a lembrança de que estaremos com eles eternamente nos enche de alegria, no saber que a promessa do Senhor Jesus Cristo será cumprida. E o mundo não veio. Eu lembro quando era criança, às vezes nós vimos alguns velórios e falamos, aquele velório é de crente. Por quê? Está todo mundo sereno, ninguém está chorando. Chora assim, né? Um choro contido. Aquele não é de crente. Por quê? Olha o desespero. Olha lá o filho, parece que vai pular no caixão. Né? Quer ser. É até cômico, né? Mas já aconteceu. Segura esse enterrado com você. Na hora que vem a tampa, sai. Né? Desespero. Não sabe o que aconteceu com essa pessoa depois da morte. Nós choramos. Mas o Espírito Santo vem e fala, olha, seu corpo está com o Senhor Jesus. Um dia nos encontraremos. Estaremos para sempre. Isso, a tristeza ainda vai perdurar muitos dias. A lembrança, a recordação do passado deixa muitas vezes triste, mas não nos tira a alegria, porque logo vem a lembrança de que estaremos para sempre com o nosso Deus. E o mundo não tem visto isso na vida de crentes. Muitos crentes têm, às vezes, se desesperado, mais do que incrédulo. E nós deveríamos deixar o Espírito Santo manifestar a alegria em nossas vidas, em todos os momentos. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que Ele veio para que tenhamos vida abundante, em João 10,10, eu vim para que tenhais vida abundante, isso significa uma vida plena do Espírito Santo. Não está falando uma vida abundante de coisas. Quando nós moramos no Nordeste, nós estávamos ensinando esse versículo para a dona Salete, ela pensando que era abundante. Né? E aí nós tentamos explicar, olha, uma dispensa cheia, né? Ela está abundante, está farta, né? Tem bastante coisa, mas o Senhor Jesus nos dá mais do que uma dispensa cheia. A dispensa pode estar vazia, mas a nossa vida ainda está plena no Senhor. Nós estamos cheios no Senhor Jesus Cristo. Né? Ela usou um termo lá que eles usam, não lembro qual que era agora. Você lembra? Mas elas vão lá, nós falamos tal coisa aqui. Mas uma vida abundante é uma vida farta de coisas, mas de Cristo. O Senhor Jesus nos enviou o Espírito Santo. Ele enviou o seu Espírito para alegrar os nossos corações, sabendo que nada pode roubar essa alegria, sabendo que os nossos nomes estão escritos no céu. E isso não rouba de nós a alegria, não tira de nós a alegria. Eu vou deixar para a semana que vem falar sobre a paz. Mas essas duas qualidades, ou características, ou virtudes, que nós temos aqui como fruto do Espírito Santo, já deveriam nos animar a iniciar uma semana na plenitude do Espírito, mostrando amor e alegria num mundo cheio de ódio e tristeza. E nós temos visto isso cada vez mais. Mas que o Espírito Santo possa manifestar em nós o seu fruto, para que o mundo possa conhecer e saber de quem nós somos filhos. Existe um ditado, eu tenho repetido ele várias vezes nos últimos dias. Um ditado não é uma frase, né? Quando alguém fala, olha, o teu filho, como ele faz as coisas parecidas com você, olha como ele manifesta as mesmas características. Então a gente sempre diz o seguinte: o fruto nunca cai longe do pé. Né? Se tem uma maçã no chão, várias maçãs no chão, você deduz, se você olhar para cima, vai ver o quê? Um pé de mamão? É de maçã. Então o fruto nunca cai longe do pé. Então, o nosso fruto deve manifestar qual é a árvore que nos faz produzir amor e alegria. Que Deus nos abençoe, que possamos ter uma semana abençoada por Ele, que possamos manifestar essas verdades nas nossas vidas. Amém?